Em Portugal, revisitamos as grandes obras, contabilizamos derrapagens, analisamos resultados, pedimos contas a 4 ex-ministros e descobrimos investimentos verdadeiramente surpreendentes. 20 anos de obras públicas à herança é a grande reportagem desta noite. Tenho saudades, tenho saudades porque, epá, aquilo era a gente tínhamos aqui, era um movimento extraordinário, pá. E depois aparecia malta de todos os lados, era de Faro, era de Lisboa, e então aqui era quase uma paragem obrigatória. Ainda hoje eles aparecem aqui, pessoas que vêm-me falar, epá, já não os conheço. Mas ainda se lembra quando houve a altura que a gente encabeçava os almoços com os jantares. Estava sempre cheio, era desde aqui até lá em cima a curva, tudo caminhões e carros. José Baselga, 84 anos, abriu este restaurante em 1969. Agora precisa de ir ao baú das memórias para encontrar a casa cheia num tempo em que a viagem de Lisboa até ao Algarve ainda passava por aqui. Acha que a autoestrada trouxe alguma coisa aqui ou tirou o que havia nestes 10 anos? Tirou, fraquejou um bocado bom. E não é só a vida do purgatório, é porque agora em geral é o país todo. E acha que vamos cair para o céu ou para o inferno? Epá, eu já nasci, já nasci bem o futuro. Mas não vejo isto com bons olhos. Estamos no purgatório. A uma dúzia de quilómetros de Albufeira, metáfora de um país a expiar os pecados de 2 décadas a inaugurar autoestradas e obras públicas em nome do progresso. Nos últimos 20 anos, Portugal viveu o sonho de que o céu é possível. Transformou-se num paraíso das obras públicas e quis ficar na história. Construiu uma das maiores pontes do mundo, a 6ª maior rede de autoestradas da Europa, imaginou grandes aeroportos, um TGV e ergueu uma exposição mundial que ficou como símbolo do sonho transformado em obra. Eu estava aqui a dizer à minha esposa, agora compreendo um pouco porque é que me levam a IRS todos os meses para aqui. Realmente isto está muito bonito. Como português, portanto, sinto-me orgulhoso. Os teenagers inconscientes começam a poder olhar para Portugal de uma maneira mais confiante, menos... a nossa geração ainda é a geração do complexo. Ficámos lá fora a esconder a bandeira. Este projeto é mais uma prova da nossa capacidade como povo, que já não pede mestres em toda a Europa. Tenho uma enorme satisfação por verificar que esta aventura, que começou, penso que em 91, 92, chegou a bom porto. O antigo Ministro das Obras Públicas, Ferreira do Amaral, guarda esses tempos na estante do orgulho. Orgulhoso estou, porque acho que era preciso, nesta altura, dar uma sapatada e mudar o estilo de aproximação ao problema das obras públicas. Repare que nós tivemos muitos anos, décadas, sem praticamente fazer uma única obra pública. Portanto, o que nós estávamos ali era para fazer a obra, não era simplesmente para pensar nela, era fazer a obra. A mudança de paradigma não veio sozinha. Com as grandes obras públicas, chegaram também as grandes derrapagens orçamentais. Foi o caso do Centro Cultural de Belém. O Centro Cultural de Belém nunca teve orçamento, para dizer a verdade. Teve uma estimativa de quanto é que custava. A estimativa estava muito subestimada e, naturalmente, quando se fez a obra, viu-se logo que era impossível fazer por aquele preço. Portanto, a partir daí, as alternativas eram poucas. Foi engolir e aceitar as críticas que me fizeram pelos custos que teve. A confissão de Ferreira do Amaral, 20 anos depois.
Lançado sem orçamento, o CCB custou 200 milhões de euros a preços da altura, 1.250% mais que os 16 milhões da estimativa inicial. Foi inaugurado oficialmente em março de 93, mas devido às derrapagens nunca foi acabado. 2 dos 5 módulos do projeto ficaram por fazer. A Expo 98 veio a seguir para deixar um novo rosto numa das mais negras zonas de Lisboa. Era para se pagar a si própria, mas ficou muito longe disso. 14 anos depois, ainda carrega uma dívida de 185 milhões. Na altura, derrapou mais de 300 milhões de euros. Devo dizer que nunca foi problema que me preocupasse. Vou dizer porquê. Porque essas derrapagens, que eu considerava que eram aceitáveis, fossem até 20% do custo da obra, estavam contempladas na própria natureza do concurso. Antes, as regras eram: não há derrapagens. O Estado pagava logo à cabeça todas as surpresas que ia haver durante a obra, houvesse ou não houvesse, porque já lá estava incluído no preço. Isto é, se todas as obras a mais fossem de responsabilidade do empreiteiro, tenho a certeza que as obras tinham sido mais caras. Tenho a certeza absoluta. Porque, claro que eles defendiam, não, o empreiteiro não pode arriscar perder dinheiro numa obra dessas, como é evidente. Os anos passaram, os ministros mudaram, mas as derrapagens continuaram a consumir recursos. Em 2005, com 4 anos de atraso, abriu no Porto outro esplendor do país de sucesso. A Casa da Música, que deu outra luz à cidade e à vida cultural do Porto, mas custou mais 228% do que estava previsto. Num relatório muito duro, o Tribunal de Contas concluiu que a obra foi feita sem projeto de execução e que o preço da fatura subiu dos 30 milhões previstos no início para 111 milhões de euros. Modernizar e desenvolver o país foi sempre a justificação política para as grandes obras públicas dos últimos 20 anos. Para abrir alas ao progresso, as autoestradas foram a obra de eleição. Hoje, são já mais de 2.700 quilómetros que ajudaram a eleger políticos e colocaram Portugal no topo da Europa. Acima de nós, só países grandes como a Alemanha, a Espanha, a Itália, o Reino Unido, portanto, países dessa dimensão, mesmo em termos absolutos, não é? Em termos relativos, nós somos o país que mais construiu, se relacionarmos a dimensão do país em termos de PIB com o número de quilómetros de autoestradas construídas, não é? Fizeram-se tantas autoestradas que algumas até se tornaram visita de casa, como aconteceu no Purgatório com a construção da A2. Que era um jardim muito bonito que eu tinha gosto, muito prazer, mas agora já morreu. Dá-me tristeza. Dá muita tristeza. A área rachada, né? Janelas, a casa greta por cima rachadelas, fendas. Arranjaram-lhe tudo, o que é que fizeram? Não me arranjaram nada, me prometeram e não arranjaram nada. E o que está feito agora, mandei fazer por minha conta. Eles não fizeram nada, fizeram-me o muro mal feito, por isso está tudo rachado como vocês estão vendo. Passaram 10 anos. Dário Ribeiro, a chegar aos 77, é agora vizinho do progresso. Desafiado a olhá-lo de frente, diz que ali tudo passa, nada fica. A sua vida foi pela estrada, que é bem para quem faz o trânsito e viaja, depois foi bom. Agora, para mim, não foi nada bom. Andamos com mais barulho, de verão, muito trânsito, muita coisa, motas, e tudo isso incomoda, né? Não houve mais empregos por haver aqui uma autoestrada? Nada. Nada mudou aqui? A mesma coisa. Faz a pena que não há, faz a pena que não há autoestrada. Se tivesse um nó ali, da entrada ali da autoestrada, aqui logo a seguida para dentro, a 2 km, tinha mais desenvolvimento que tem agora. Perguntaram isso quando fizeram a autoestrada, mas não o fizeram. Não é o caso de Castelo Branco, que desatou o nó do desenvolvimento com a chegada da A23 faz agora 9 anos. Desde que a autoestrada bateu às portas da cidade, instalaram-se mais 80 empresas na zona industrial. Um crescimento de quase 40%. Com acessos melhores e mais rápidos, foram muitos os negócios que se expandiram. Aumentámos as vendas em 26,8%. E os trabalhadores também tivemos mais 4,4%.
Não podemos dizer que a Soda A23, mas a A23 ajudou muito, porque ajudou a fazer chegar o nosso produto aos nossos clientes e à distribuição, poupando tempo e poupando custos. Se nós demorávamos num carro ligeiro 3, 4 horas para Lisboa e mais 4, 5 horas para o Porto, agora passamos a demorar 2 para Lisboa, 3 para o Porto. E aumentaram o número de clientes então? Sim, aumentámos muito o nosso número de clientes. Segundo dados da Câmara Municipal, no fim de 2011, a zona industrial de Castelo Branco dava emprego a 5.000 pessoas. Mas também há cidades, como a Guarda, onde nem 2 autoestradas juntas conseguiram transportar o desenvolvimento. Servida pela A23 e pela A25, a plataforma logística da Guarda continua eternamente encalhada. Chegam os dedos das mãos para contar as escassas 10 empresas aqui instaladas, deitando por terra a enorme ambição inicial do projeto. Nós habituámos, olhando para o passado, a dizer que a Guarda é interior, mas hoje o comércio entre Portugal e Espanha já ultrapassa 10 bilhões de dólares. Será interior esta zona ou será o litoral do nosso principal parceiro económico? Uma década depois, as novas acessibilidades não trouxeram desenvolvimento e a oportunidade passou ao lado. O professor universitário de Economia Avelino Jesus não fica surpreendido. Devemos ser muito claros. O país tem uma história de construção deste tipo de infraestruturas que não é nova, e a verdade é que os efeitos sobre o crescimento da economia portuguesa foram nulos. Claramente que não resultaram. Quando olha para os resultados, o antigo ministro João Cravinho arrepende-se do choque competitivo que lançou. O país não tinha pólvora para crescer. Eu, portanto, subestimei, digamos, a capacidade e o ritmo de crescimento do país. E se não há grande ritmo de inovação no país, é evidente que as coisas não correm bem. Eu julguei que poderia haver maior ímpeto. As ajudas comunitárias levaram-nos a uma espécie de vertigem sobre todo o tipo de infraestruturas, todo o tipo de equipamentos, em que perdemos, de certa forma, o controle da situação. Especialista em mobilidade, o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto dá vários exemplos. O caso das ligações Porto-Lisboa, em que, na verdade, estão 2 autoestradas concluídas, está uma terceira em construção, a CREP, a Circular Regional Exterior do Porto, que foi concluída há poucos meses e que é, de facto, uma oferta excessiva. É excessiva e até, poderíamos dizer, perversa. É completamente desnecessária a comportagem que deve estar com níveis de utilização baixíssimos. Na hora de olhar para a fatura, os antigos ministros do setor dividem-se. Eu acho que se investiu demasiado em autoestradas. Continua-se a fazer autoestrada. É evidente que quanto mais autoestradas se fazem, menor é a rentabilidade social e económica dos sucessivos acréscimos. Eu não lhe posso dizer, como é óbvio, que todas as decisões de investimento tenham sido as melhores. Se nós quisermos verdadeiramente avaliar as razões pelas quais nós chegamos onde chegamos, nós temos que ir 2, 3 décadas atrás e ver tudo aquilo que foi feito. Eu ouço muito falar, quando se fala em investimento público e em infraestruturas, nos encargos para o Estado, nunca ouço falar nos benefícios para o Estado. Mas o senhor não onerou as gerações futuras com essas decisões? Acha que não? Não, eu acho que não onerei eu dotei as gerações futuras de infraestruturas que eles vão precisar. A certa altura começou-se a julgar que tudo era possível, mesmo quando não havia dinheiro. Era o botão por botão, era obra para obra, já não se falava, já não se pensava naquilo que as pessoas precisavam ou não precisavam, falava-se obra só para ostentar. O Estado ia fazer obras com dívida, foi isso que nos arrasou. E por não haver ministro das obras públicas que não aparecesse e não quisesse fazer. Eu não preciso de ajuda. Ajuda, mas supostamente a informação. 2 décadas de políticos enfeitiçados pelo canto da sereia das grandes obras públicas e das inaugurações. Se nós inauguramos as obras, foi porque as fizemos. Não teríamos possibilidade de as inaugurar se não as tivéssemos feito. Alentejo é nossa terra. O projeto selecionado inclui a barragem, que vai permitir regar 110 mil hectares de terras no Baixo Alentejo. Estou a ficar um pouco comovido com isto. Vir aqui embaixo isto mexe com a gente. A gente aqui só vê o trabalho, não vê mais nada. Não vê uma flor, não vê uma mulher, não vê nada.
Não tive nada de bom aqui, a não ser o trabalho. Foi o trabalho. Se formos a ver o que é que tive de bom aqui, não tive nada. Lá de cima era tudo fácil para mim. Agora vir aqui embaixo estou a ver tudo aquilo que fiz, aquele tempo bom que passei aqui, bom, mau, passei aqui de tudo. Carpinteiro de cofragem, José Basílio gastou 4 anos e meio dos 55 que leva de vida a encaixotar betão na barragem do Alqueva, perdido entre cerca de 1.500 homens que aqui chegaram a trabalhar ao mesmo tempo. Isto é assim, trabalho de obras é sofrido, mas ao mesmo tempo também é bom, porque a gente criamos aquele camaradismo de obras, é diferente de qualquer outro, mas e um bem-aja para eles todos que se me tiverem a verem, que eles bem o merecem. Uma equipa boa, uma equipa que ajudávamos uns aos outros. Epá, eu estou comovido, desculpa-me lá, mas não estou mesmo comovido com isto. No dia em que voltou a atravessar o Alentejo para ir de casa em Mil Fontes até à obra que ajudou a levantar, a barragem já rega 20.000 hectares, mas só uma pequena minoria das terras é aproveitada para a plantação de produtos hortícolas. 5% da área regada, muito longe dos 15% desejados. O rendeiro destes terrenos, perto de Cuba, é um dos poucos empresários que não sucumbiu ao olival intensivo, nova monocultura do Alentejo, com 64% da área regada pelas infraestruturas do Alqueva. Não nos podemos, de forma alguma, substituir-nos ao investimento privado. E acreditamos que o setor privado irá evoluir exatamente no sentido da horticultura e da fruticultura. E neste momento, dentro da EDIA, temos uma direção exclusivamente vocacionada para suscitar a vinda destes investimentos. O plano de rega do Alqueva ficará concluído em 2015. Neste momento, já chega a quase metade dos 110.000 hectares incluídos no projeto. O empreendimento custou até agora 2.500 milhões de euros. 800 milhões foram pagos pelo orçamento do Estado português. Há aqui um retorno ao país do investimento que foi aqui aplicado. Nós achamos que em 25 anos a IVA, IRS e IRC poderemos gerar, esta região poderá gerar quase 1.000 milhões de euros para o orçamento de Estado. Ali ao lado fica o aeroporto de Beja, à espera de passageiros e também dos investimentos turísticos que tardam a chegar ao Alqueva. Por estes dias rigorosamente sem movimento, o aeroporto é um elefante branco que custou 35 milhões de euros. Porque nem todos os elefantes brancos são eternos, os alentejanos ainda esperam por uma reviravolta, como aconteceu no Porto de Sines. Há uma dúzia de anos também estava classificado como caso perdido, depois de milhões enterrados no mar. Mas da noite fez-se dia, o investimento foi recuperado e hoje Sines é um raríssimo caso de sucesso. O montante total do investimento público situa-se na ordem dos 480 milhões de euros, a preços correntes. A dívida que temos neste momento, temos sempre muito orgulho em dizê-lo, é zero, desde final de 2011, portanto é zero. Temos as contas fechadas e sobrou 8 milhões, portanto é esse o montante que nós temos, portanto, e que o acionista Estado decidirá o que é que lhe vai fazer. E não temos dinheiro do Orçamento de Estado. Na Península Ibérica, Sines é o único porto da costa atlântica com profundidade para receber os maiores navios porta-contentores que existem no mundo, como este vindo da China e que faz aqui a primeira escala antes de chegar aos principais portos da Europa. O movimento do porto já ultrapassou todas as previsões e, como o contrato de concessão dá ao Estado uma parte da receita por cada contentor a mais que por aqui passa, no Porto de Sines sonha-se e fala-se já num pequeno David que se agiganta e há de transformar-se em Golias. Esse Golias é um porto que faça frente ao mundo, tal como hoje acontece com o Porto de Roterdão. Um porto que passe a ser uma referência a nível mundial e um porto que possa associar um conjunto de carga para distribuição por outros portos mais pequenos. O sonho português é um objetivo a 20 anos.
Mas para a administração do Porto de Sines, o plano exige a construção da agora tão falada linha ferroviária de mercadorias Sines-Madrid, centro da Europa. Para Sines, a questão fundamental é existir um comboio com ligação direta ao centro da Península Ibérica e da Europa, vai inexoravelmente aproximar o Porto de Sines dos seus clientes finais, que podem ficar situados a mais do que 1.000 ou 1.500 km de distância, sem transbordos, e que consiga fazer comboios com um comprimento de 650 a 700 metros. Estas são as condições. Estamos a falar da tal linha rápida de mercadorias em bitola europeia, com comboios muito diferentes dos que agora servem Sines. Por enquanto, o sonho não passa de uma miragem. No Poceirão, onde a linha de TGV morreu, ninguém vislumbra sinais de qualquer ligação à Espanha. A única certeza parece ser um pedido de indemnização ao Estado de 300 milhões de euros, reclamado pelo consórcio que já estava a marcar no terreno o projeto de alta velocidade a que o atual governo pôs fim. A ligação Poceirão-Caia tinha sido adjudicada pelo anterior governo. Não se arrepende de ter adjudicado aquela obra? Não, eu estou convencido que é um projeto importante para o país, é um projeto estruturante para o país. E que mesmo lançado naquela altura? Sim, mesmo lançado naquela altura, qual é a alternativa? É parar completamente? É desaproveitar os financiamentos? António Mendonça adiou o resto da linha entre o Poceirão e Lisboa por tempo indeterminado. Mas, ao mesmo tempo, deixou fazer obras para a alta velocidade em Lisboa no valor de 27 milhões de euros. Fazer esta obra do TGV aqui em Lisboa não foi andar a uma velocidade mais alta que a própria alta velocidade? Não, vamos lá, isso são questões de natureza técnica, sobretudo, enfim, são questões a que a RFE pode dar resposta, porque também não é só alta velocidade, digamos, há também aqui a linha de cintura. Mas concorda, quando se olha para ali e o comboio ainda está no Poceirão e já estão obras aqui? Nestes processos, a possibilidade de existirem situações dessa natureza é muito grande, não é? Porque há uma grande indefinição. Nunca se sabe exatamente quando é que este começa, quando é que aquele acaba. O que interessa é de ver depois o conjunto como é que fica. Mário Lino, o ministro dos Aeroportos e do TGV, foi quem lançou o primeiro concurso para a alta velocidade em Portugal. O TGV foi estudado por muitos governos. Também não fui eu que inventei ou defini os traçados do TGV. Mas foram governos anteriores e até governos do PSD. Mas eu estou de acordo com essas decisões. Acho que essas decisões foram corretas. As obras começam em 2006. Em 2007, no máximo 2008, já seja possível ter alguns troços de alta velocidade que permita fazer a ligação Lisboa-Porto em cerca de 2 horas. E, finalmente, em 2013, teremos a ligação em cerca de 1 hora. A promessa serviu apenas para o sorriso que provoca, de tal forma que o sucessor António Mendonça teve de ir à Espanha para experimentar as sensações da alta velocidade prometida por Carmona Rodrigues. E agora, de regresso ao poder, outra maioria PSD-CDS arrumou todas as promessas e mandou fechar o TGV à chave. Pelo caminho, ficaram 120 milhões de euros já gastos em estudos e projetos. O novo aeroporto teve sorte parecida. Foi parar ao fundo da gaveta depois de 80 milhões de euros consumidos em demoradas avaliações, de Rio Frio à Ota e da Ota a Alcochete, sem nunca sair do mesmo sítio. Na margem sul, jamais. Jamais. Como é que se sentiu quando teve que mandar decidir construir um aeroporto no deserto? Essa coisa do deserto, há frases que são infelizes, principalmente porque se prestam tiradas do contexto, não é? Quando eu falei numa conversa, numa palestra, à hora do almoço, no debate que houve à hora do almoço, organizado pela Ordem dos Economistas, a expressão do deserto não se referia nem à margem sul, nem ao sul do país, referia-se a uns locais onde estavam a discutir-se alternativos à OTA, que eram Poceirão. Sim, a expressão não foi feliz, né? Aliás, eu logo nesse dia telefonei aos presidentes de Câmara da margem sul a pedir desculpa por essa frase infeliz. Estamos no concelho de Rezende, perdido nos confins do distrito de Viseu. Por aqui, entre as couves e as serras, cresceram pavilhões gimnodesportivos. Este, na freguesia de Frei Gil, foi inaugurado em 2007 para o orgulho dos 430 habitantes da freguesia.
É sempre bom. Nas outras freguesias tem o centro cultural, nas outras também tem pavilhão. Aqui as pessoas não tinham nada, eu acho bem, então. Aqui as pessoas têm para ter a mesma oportunidade que os outros. Eles fizeram isto porque achavam que era uma coisa boa para a freguesia. Mas acho que outras coisas assim mais um posto médico, assim, um autocarro para ir para Resende, que não há nada disso, e assim acho que era uma coisa melhor. Havia coisas que podiam ter sido feitas, mas se aquilo também era necessário, não é? Contentes que ficamos, aquilo é bom ter aquilo ali, mas há coisas que faziam quase mais falta. E porquê é que acha que fizeram aquilo então? Aquilo foi o Estado que deu dinheiro para aquilo, não foi isso. Foi dinheiro bem emprego? Emprego é sempre, o dinheiro é sempre bem emprego. A obra, feita pela Câmara, custou quase 430 mil euros. Ou seja, 1000 euros por cada habitante da freguesia. Ele está fechado hoje? Só está, mas costuma estar aberto durante 3 ou 4 dias por semana. Terças, quartas, sextas. Só? E sábados. Eles não têm professores, eles juntam-se e fazem torneios entre si, jogam. O índice de utilização é raro e sem orientação especializada. Mas, espreitando melhor, percebe-se que a obra até já deu algum jeito. Na freguesia ao lado, há outro pavilhão. Parece o mesmo, mas este é maior. Começaram a ser construídos quase ao mesmo tempo, antes das autárquicas de 2005. Os dois juntos custaram mais de 1.200.000 euros. Mas no concelho de Resende ainda há outros dois para que ninguém se queixe de esquecimento. A senhora costuma ir apoiar os jogos? Não, nunca entrei ali. Tem orgulho em ter aqui este pavilhão? Uma coisa para a nossa terra, termos alguma coisa, não é só a cereja e as cavacas da Resende. Também. O que é que há aqui mais, além do pavilhão? O que é que outras coisas é que há aqui? Aqui em Riado não, há campo da bola. Aqui em Riado? Sim, aqui em Riado não, em Resende. Mas aqui em Riado? Em Riado não há nada. Um pavilhão. Esse amor de perdição do poder local plantado em série por vilas e aldeias deste país. O metro de superfície é uma das novidades destes 20 anos. Chegou ao Porto em 2002 e daí para cá os custos dispararam. Contas feitas, o metro do Porto acumula uma dívida de 2.600 milhões de euros que dariam para fazer o TGV de Lisboa à fronteira espanhola com uma nova ponte rodoferroviária incluída. No Porto, deu para fazer 67 km de metro, com 6 linhas, 81 estações e direito a um lugar cativo no coração dos portuenses. Ganhei em tempo e em qualidade de transporte. Com esse tempo, umas vezes ocupo ficando mais algum tempo no trabalho, outras vezes porque tenho um hobby e faço pintura e dá-me para fazer o meu hobby. Foi uma obra necessária e que está a ganha. Está a ganha quer pelos resultados operacionais que hoje se verificam. Os ajustamentos que foram feitos levam a que o metro do Porto hoje esteja a operar com saldo equilibrado, ou positivo até. O metro do Porto é um sucesso e em março deste ano os resultados de exploração foram pela primeira vez positivos. Mas ainda ninguém sabe como serão pagos os 2,6 mil milhões de dívida. A sul do Tejo, outro metro de superfície e só problemas. O Estado fez mal as contas ao número de passageiros, que são apenas 25% dos previstos pelos estudos de tráfego. Um erro de cálculo que, segundo o Tribunal de Contas, está a custar 7,5 milhões de euros por ano, porque no contrato de concessão o Estado obrigou-se a indenizar o parceiro privado por cada passageiro que não aparece. Se nada se fizer, será uma situação muito gravosa e praticamente insustentável. Os parceiros privados comeram o Estado como um anjinho na maioria das parcerias público-privadas, maus contratos, muito mal negociados, às vezes verdadeiramente contratos leoninos. Essas cláusulas podem ter sido uma armadilha financeira que agora, em que o Estado agora pode cair, ou está já a cair. Não se fizeram as contas, nós temos aí muitas autoestradas que estão
se diz que estão vazias, que até se tem dúvidas como é que o negócio é rentável. Provavelmente será rentável com as cláusulas de reposição de equilíbrio financeiro e que o Estado vai pondo. Os estudos, digamos, foram cozinhados, digamos, à medida para poder justificar de forma apressada as decisões que foram tomadas. Vão dar vontade de rir, se não der vontade de chorar. Compararmos as avaliações de custo-benefício feitas há uns anos atrás com os resultados que nós estamos agora a confrontar, digamos, no terreno. Para remediar o problema, foram introduzidas portagens na SCUT. Uma espécie de bomba ao retardador, porque estes contratos também obrigam o Estado a pagar indemnizações compensatórias por cada automobilista a menos que o previsto. Ora, só na Via do Infante, nos primeiros 3 meses deste ano, houve uma quebra de tráfego de 56%. Especialista em desenvolvimento regional, o antigo presidente do Conselho de Reitores fez as contas ao impacto que a medida terá todos os anos no orçamento do Estado. Por exemplo, aqui para a Via do Infante eu prevejo que perder-se a receita fiscal no valor aproximado de 10 milhões de euros. E perderemos, obviamente, também em termos de desenvolvimento. E é mesmo fatal, não tenha dúvidas disso. Nós também temos que sair da autoestrada. Quando começarmos a pagar a sério, temos que ir para as estradas secundárias. De outro modo, nós não temos defesa. Já tivemos a fazer contas, em certos carros, fica tão caro o combustível como a autoestrada. A fábrica de componentes de frio e ar-condicionado, que ainda há pouco festejava a chegada da A23 a Castelo Branco, talvez não passasse agora por dias de angústia com os efeitos das portagens se todas as concessões do Estado fossem iguais à Fertagos. No comboio da Ponte, depois da renegociação do contrato de concessão, o Estado não paga bilhete por passageiros que não há, passou a receber uma renda pela utilização da linha e, quando os resultados são positivos, ainda recebe uma parte da receita. Carlos Moreno é um dos juízes do Tribunal de Contas que auditou as primeiras mudanças no contrato de parceria. O risco de procura foi devidamente calculado. Neste momento, esta é uma concessão que traz benefícios mitigados, mas que é lucrativa para o parceiro privado e não causa prejuízo ao parceiro público. O contrato que mudou tudo foi assinado pelo primeiro governo de Sócrates em junho de 2005, 3 meses depois da tomada de posse. Nos 6 anos seguintes, não há notícia de outras parcerias feitas ou renegociadas em condições iguais ou parecidas. O modelo de financiamento público sem recurso ao orçamento do Estado começou com a Ponte Vasco da Gama, que custou 1.000 milhões de euros. Foi construída com base num projeto financeiro idealizado por Ferreira do Amaral, que alguns consideram a antecâmara das SCUT em Portugal. A SCUT não tem nada a ver com o Project Finance aqui da Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama é paga com as portagens. Quer dizer, as pessoas que lá passam é que pagam a ponte. Ou seja, não deixem o Estado endividado em nada. João Cravinho sucedeu a Ferreira do Amaral e nem quer ouvir falar do modelo financeiro que herdou para a Ponte Vasco da Gama. Recorda-se o abrilão que houve. Porquê? Porque se resolveu, para financiar a Ponte Vasco da Gama, não é? Resolveu-se aumentar as portagens na Ponte 25 de Abril. Esse é o método de financiamento que se adotou. A coisa foi de tal ordem, não é? Que não havia viabilidade financeira para a Ponte Vasco da Gama. Portanto, é bom que cada um tenha a noção, não é, dos seus próprios erros e que não venha pavonear-se quando ele tive de corrigir esse erro. O Tribunal de Contas arrasaria a correção. Disse que, depois do buzinão, os governos de Guterres entregaram à Lusoponte contrapartidas que davam para fazer outra ponte. Por exemplo, arrependo da história do buzinão. Tiago, não fui só eu, mas acho que o Tiago, dessa coisa, estragou muita coisa. Foi talvez a parte que eu pior, porque tive a noção do que isto é de limitador. Ter havido esta cena limitou muito estas obras públicas. Tem de perceber bem o que é que a população quer, tem de perceber bem o que é útil para a população e não criar esta relação de desconfiança que para mim foi muito mal, evidentemente foi muito mal e que bem poderia ter passado sem ela, se pudesse. Dos 10 estádios construídos para o Euro 2004 é que ainda ninguém se arrependeu. Ou talvez não. O Farense, por exemplo, dispensou o estádio do Algarve e voltou ao velhinho São Luís, já a cair aos bocados, indiferente aos 10.000 euros por dia, que custa a manutenção e amortização da dívida do novo estádio. O Municipal de Leiria fica por muito mais.
Só com a dívida, a Câmara gasta diariamente 13 mil euros, 5 milhões e meio ao fim do ano. Já foi posto à venda, mas ninguém o quer comprar e nem a equipa da cidade lá quer jogar. Os problemas começaram em 2005. Já houve conselhos para mandar tudo abaixo, só que nem isso paga a dívida. O estádio custou 85 milhões de euros para receber 2 jogos durante a festa do Euro 2004. Mas os tempos de festa não acabaram aí, como garantiu uma ex-ministra depois do Tribunal de Contas ter revelado uma derrapagem de 500 milhões de euros nas obras de renovação das escolas secundárias. Não houve derrapagens, não houve derrapagens, não houve derrapagens. Olha, foi uma festa para as escolas, foi uma festa para os alunos, foi uma festa para a arquitetura, uma festa para a engenharia, uma festa para o emprego e uma festa para a economia. Na Lousa não há festa. Só casas à espera de comprador ou para arrendar e até construção abandonada, em contraciclo com o crescimento que nos anos 90 fez da Lousã o segundo concelho do país com mais construção por metro quadrado. Houve gente que comprou casa aqui a pensar no metro e o metro foi sendo uma promessa adiada, hoje sentem-se defraudados, querem libertar-se da casa cá. E regressar a Coimbra porque efetivamente os custos de combustível estão a ser incomportáveis, depois as prestações. A Lousã era servida por uma linha de comboio. Deixou de funcionar em janeiro de 2010 para ser construída uma linha nova destinada ao metro de superfície. Mas a meio do percurso, a viagem foi bruscamente interrompida. Com os carris arrancados até às portas de Coimbra e 140 milhões de euros já gastos, há ano e meio o último governo parou tudo. A questão mais dramática, principalmente para quem era membro do governo na altura, é que foi o mesmo secretário de Estado que lançou a obra que a mandou suspender 4 meses depois. Isso significa uma ausência total de responsabilidade. O caso levou o ex-presidente da Câmara de Coimbra a escrever um livro onde explica que o metro do Mondego é um exemplo de como não decidir uma obra pública. A Refer atingiu não sei quantas vezes o teto máximo de endividamento, portanto não pode continuar a fazer obra. E nesta altura quem é que vai fazer? É o Estado sozinho? Como é que o Estado vai ter dinheiro para ele próprio, sem fundos comunitários, conseguir fazer esta obra? A plataforma está pronta, estações e apeadeiros também. O metro do Porto comprometeu-se a emprestar composições, só que não há dinheiro para os carris e a eletrificação da linha, nem para fazer chegar a obra a Coimbra, única parte rentável do projeto, mas onde até agora nem 1 centímetro de metro foi feito. E acho que eles não nos vão falhar, não é? Já têm falhado tanto que não nos falhem agora realmente com o dinheiro que já investiram, não é? Será que nós não vamos ter algum proveito disso? Não é? Já investiram muito. Vai ficar assim? É que é para transitarem lá os autocarros? Um dos ministros é o engenheiro Álvaro, ou doutor Álvaro, ou o que é, e ele prometeu-nos tudo, foi na altura dos Reis, nós até lhe cantámos os Reis, que era para ver se ele se lembrava de nós. Ele diz que sim, prometeu, que sim senhora, que vamos ter comboio. Arrancaram os carris e agora não vem comboio mais. Não vem comboio, não há dinheiro. Acha mesmo que não vai? Não, senhora, não é esse tipo, não. Pode acreditar que é verdade. Até uma linha tão boa, para que é que a estragaram? Ficava mais barato comprasse um comboio. E a linha servia a mesma. Para que é que tiraram aqui os transportes? Porque é o povo. Estou a dizer que é verdade. Isto agora o dinheiro desapareceu todo. Desapareceu. O dinheiro desapareceu todo. Pode acreditar.